Evangelho de João, capítulo 18, na última mensagem, nós tratamos quando Pedro, versículo 27, quando Pedro e nós, o título da mensagem eu coloquei, quando Pedro e nós negamos a Cristo. Nós paramos no versículo 27 de João, Evangelho de João, capítulo 18, que diz assim, eu vou projetar os textos, mas você acompanha aí na sua Bíblia. De novo Pedro o negou e cantou o galo. Nós vimos um pouquinho daquele momento de grande tristeza. Eu creio que tristeza para nós, ao olharmos para Pedro também, mas grande tristeza quando ele chora amargamente. Antes da minha hipocrisia, eu ficava indignado quando eu via Pedro fazer o que ele fez. Hoje, pela graça, não mais. E meditando, hoje nós estamos no 70º estudo em João, meditando um pouco conhecendo um pouco mais de Pedro nessa caminhada, eu passei a admirar aquele irmão. Às vezes eu estava conversando com a Carla, minha esposa, ela disse que não tem problema com isso, né? Mas eu tenho esse problema. Às vezes nós tendemos a olhar para homens que nós admiramos, e pregadores, pastores que Deus usa, e nós tendemos a colocá-los em pedestais. Eles nunca deveriam estar lá. Todos eles têm literalmente pé de barro. Todos eles. Hoje uma irmã estava falando e perguntou para mim, às vezes você luta com a certeza da salvação? Eu falei, irmã, pela graça de Deus, muito menos hoje. Mas o ponto é que a certeza da nossa salvação está sempre em Cristo. Sabe quando a gente se desespera? Quando a gente olha para o espelho. E aí eu falei, irmã, isso é assim para você, para mim, para Paul Washer, para Augusto Nicodemos, para Charles Spurgeon, para Pedro, para qualquer homem na história. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Cristo e olhamos para nós vamos nos desesperar, especialmente quanto mais nós conhecemos a Cristo. E quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais distantes nós estamos da santidade dele. Entre nós podemos nos comparar, mas nós não somos referência para nada. E por isso que me admira Pedro. Ele era um pecador, falho, e a Bíblia não esconde. Mas foi um homem que Deus chamou. O Jesus que disse, você vai me negar 3 vezes, disse para ele, para esse mesmo homem, você vai cuidar das minhas ovelhas. Por isso que é graça. Por isso que é só por Jesus. Só por Jesus. Só por Jesus. Só por Jesus é que nós somos salvos. Por isso que é só pela graça. Somente pela graça. Por isso que é só pela fé. Fé que é dada. Por isso que é só pela palavra. Por isso que é tudo para Deus. Somente para a glória dele. E nós vemos isso na vida de Pedro. Irmãos, Pedro, do ponto de vista humano, era o pior dos 11. Não, a gente está vendo que não. Todos eles, a ênfase da palavra está em Pedro, nos erros dele. Mas nós vimos, todos eles negaram, todos eles abandonaram Jesus. E, irmãos, nós precisamos entender, se você creu no Evangelho, nós somos iguais a ele. Todos nós somos os 11, todos nós. Isso não é um discurso, uma falsa humildade, isso é a realidade. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós temos que ter compreensão da nossa falência total e da nossa total dependência dele. E de que não há nada em nós, não é o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa resiliência, nada em nós, só Cristo. Sabe quando somos nós? Quando nós pecamos.
Aí você pode dizer, sou eu. Todo cristão, vez ou outra, nega a Cristo. Que jeito? Quando você peca. Quando você deixa de falar para pessoas que precisam ouvir, você não fala. Você não testemunha. Nenhum cristão é 100% corajoso. Nem mesmo Pedro, depois do que aconteceu, foi. Vocês sabem da história. Quando Paulo corrige Pedro. Ele foi hipócrita. Estava comendo com os cristãos gentios convertidos. Quando chegam os cristãos, e ainda mais que tinha lá um irmão de Jesus, que era presbítero em Jerusalém, que chega, e os irmãos, os cristãos convertidos em Jerusalém vão chegar, e ele meio que se afasta, ele agiu hipocritamente. Nós somos Pedro, irmãos. Isso é pretexto para pecar? É claro que não. É reconhecer a realidade. Pedro reflete a igreja. Eu e vocês. É por isso que sempre foi e sempre vai ser pela graça. Graça na justificação. Graça na santificação. Quando eu e vocês ouvirmos de alguém que diz, eu sou santificado pelo meu esforço, 2 pés atrás. 2 pés atrás. Quando você ia ouvir dizer, eu consegui, eu venci. Não. A graça de Deus comigo. A graça de Deus comigo é o poder do Evangelho em mim. Lembra, não é desculpa para pecar, não estamos falando disso. Não é viver no pecado, porque eu estou na graça viver na prática do pecado, não é isso. Quem tem o Espírito Santo de Deus sabe que não é isso. Mas eu louvo a Deus porque Ele tem me mostrado por meio da falência de Pedro e dos demais, e de todos os homens de Deus que eu admiro, eles são falíveis, eles são falhos, pecadores, todos eles, para que a glória seja somente daquele que é digno, nosso Senhor, Senhor deles e nosso. Mas o tema nosso é outro. Jesus é julgado. É isso que nós vamos ver. A leitura é longa e há verdades. Eu mandei um pequeno texto essa semana, quero trazer algumas implicações, aplicações para o momento que nós estamos vivendo, a partir do que aconteceu ali nessa hora política que nós estamos vivendo, e a cada dia que passa me entristece mais a posição de grande parte da igreja, de como nós cantamos, Tu és fiel, Senhor, mas nós precisamos de alguém para que nos proteja. Tu és fiel, Senhor, mas eu preciso de alguém que me proteja. E a gente acaba incorrendo em vários erros. Nós vamos ver, quando Cristo não faz parte, quando Cristo não é o centro da vida, pode ser conservador, pode ser progressista, é tudo farinha do mesmo saco. Se não é Cristo, é tudo farinha do mesmo saco. Há muitos crentes hoje preocupados e que às vezes parecem exaltar tanto. Uma pessoa, eu vi hoje um irmão de um absurdo. Hoje o texto de João 8,32 virou um chavão político. Todos esses políticos que citam João 8,32 não têm a menor ideia do que o texto significa. Não têm a menor ideia do que o texto significa. E a gente, às vezes, é muita ingenuidade acharmos que a defesa conservadora é sinônimo de fé em Cristo. Nós vamos caminhar e andar um pouquinho para ver como ímpios em posição de governo, o que eles podem fazer? Ímpios na posição de governo, e nós vamos ver religiosos ímpios e progressistas ímpios. O que eles fazem?
Nós vamos ler João capítulo 18, os versículos 28 a 40 e capítulo 19, de 1 a 16. A leitura é longa, nós vamos tentar caminhar em alguns aspectos do que aconteceu nesse julgamento de Jesus. Eu ia colocar Jesus é julgado, entre aspas, porque o que aconteceu ali foi um absurdo de injustiça. É mais ou menos como quando a gente vê qualquer governo, qualquer momento da história sobre a face da terra, onde há ímpios. É igual, é a mesma coisa. Mesmo entre religiosos. Mesmo entre religiosos. João, capítulo 18, versículo 28, diz assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Lembra? Pedro negou, todo mundo foi embora, Jesus está sozinho agora. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Quem levou? Os judeus. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem. Jesus está na casa do sumo sacerdote, Caifás, e aí então ele é levado para ser condenado. O sinédrio, que é o governo dos judeus, político e religioso, que determina as leis do povo de Israel, ainda que debaixo do Império Romano, está ali. Ele está efetuando esse julgamento. Todo julgamento é absolutamente corrupto, do início ao fim. Ele fere todos os princípios de justiça, de verdade. Mas como tem religiosos ali, há um valor à religiosidade deles. Eles sabem que eles estão fazendo errado. Todo sistema humano sem Cristo é corrupto, irmãos. Isso é importante entender. Absolutamente todo sistema humano de governo sem Cristo é corrupto. Às vezes nós partimos do princípio assim, esse é menos corrupto. Mas se é corrupto, importa o grau de corrupção? Do ponto de vista bíblico e diante de Deus, que não negocia nada, nenhum valor, nenhuma verdade, é tão grave quanto. Nós estabelecemos padrões e valores de gravidade. Sim, há consequências e há pecados mais graves, mas às vezes nós desconsideramos alguns princípios que são tão graves quanto em nome da fé. Jesus não negocia. Nós não vamos ver nunca os apóstolos negociarem isso, de forma alguma, nem para os religiosos, nem para o governo. Em nenhum momento você vai ver isso em qualquer lugar da Bíblia. A igreja sempre teve um papel no Antigo Testamento e no Novo Testamento, um papel profético. Jamais se aliar com qualquer postura política, mesmo que seja religiosa. Nós somos chamados para ser sal, para ser luz, e não há comunhão nenhuma entre luz e trevas, mesmo que essas trevas defendam posições religiosas. Seja do governo, seja religioso, sejam defensores da moralidade bíblica. Os fariseus eram defensores da moralidade bíblica, sim ou não? É claro que sim. Hoje, será que se hoje os fariseus estivessem aqui, a gente já está fazendo passeata junto com eles? Eles levaram Jesus para a cruz. Eles defenderiam, eles seriam contra o aborto, eles seriam contra o casamento gay. Mas eles levaram Jesus para a cruz. Ah, mas é diferente. Diferente por quê? Jesus não faz conchavos, nunca fez, nem mesmo com os conservadores da sua época. O pretório era um quartel general de um oficial romano, ou provavelmente, aqui no caso, a casa do governador romano. O sinédrio era o STF judaico. Eu espero que vocês entendam. Uma vez alguém disse, ouviu uma pregação, falou assim, você é de esquerda. Alguém ouviu uma pregação, me chamou de esquerda. Né? Eu quero que você entenda, o sistema é corrupto dos dois lados. Sem Cristo, é um lixo dos dois lados. Então está lá o governador romano, a liderança romana, e o sinédrio, o governo religioso, em nome de Deus, em nome da Bíblia.
Agora o texto diz que os judeus não querem se contaminar no pretório. Eu não vou entrar no pretório porque eu vou me contaminar. Vocês estão julgando injustamente Deus, mas você não quer entrar no pretório para se contaminar. Deixa eu ler aqui o que um irmão bonzinho na história. Olha o que ele está falando deles. Eu não vou citar o nome deles, porque aí vão, né? O nome desse irmão bonzinho, ele chamava João Calvino. Esses hipócritas, porém, ainda que estejam saturados de malícia, ambição, fraude, crueldade e avareza, ao ponto de quase infectarem céu e terra com seu abominável odor, assim era Calvino, bonzinho, tão somente receiam as máculas externas. Assim, pois, é uma intolerável zombaria esperarem eles agradar a Deus, não contraindo qualquer mácula pelo mero toque em alguma coisa impura, embora já tenham desconsiderado a genuína pureza. Eles estão condenando Jesus, mas eles não entram no pretório para se contaminar, para não se contaminar. Isso é religiosidade. Isso é moralidade a parte de Cristo. Isso é conservadorismo a parte de Cristo. É hipócrita. É sujo, é do mesmo jeito. Um julgamento deveria ser um ato em que uma autoridade, após examinar os autos do processo e formar sobre ele um juízo, estabelece uma sentença. Essa sentença pressupõe o quê? Justiça, verdade. Deus está sendo julgado por ímpios, religiosos e pagãos, conservadores e progressistas. Versos 29 a 40. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe, olha que argumento preciso, já serve para anular tudo. Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Pronto, esse argumento já basta. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o, vós outros, e julgai-o, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Eles mataram alguém depois, um pouco tempo depois, sim ou não? A lei mandou, sim ou não? Lembra de alguém ou não? Sim ou não? Estevão. Então é mentira. Mataram injustamente Estevão também? É mentira. Mas isso foi para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou lhe disseram outros a meu respeito? Jesus é maravilhoso, ele pode ser sarcástico, a gente não, a gente erra na medida, mas ele pode, ele é perfeito. Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. É o teu povo que está fazendo isso. O que fizeste? O que você fez, homem? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. O reino do meu Senhor e do seu Senhor, se você crê nele, não é desse mundo. A nossa nação não é aqui. A minha nação não é aqui. Eu sou estrangeiro aqui. Eu não tenho nada a ver com isso aqui. Se o meu reino fosse desse mundo, ele precisaria de fazer um conchavo com alguém para protegê-lo? É isso que ele está dizendo? Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Irmãos, Jesus está sozinho aqui, diante de um homem, governador, debaixo do imperador, diante de um sinédrio composto por mais de 70 homens, ele está sozinho aqui, dizendo que é rei. Você não é nada, você é rei. Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei, para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é verdade? E aqui é o ponto. É a verdade que importa. A verdade.
não é alguém que se diz defensor da verdade. É a verdade que importa. O que é verdade? E vira as costas para Jesus. Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós, Pilatos está falando para as pessoas, que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa, a celebração de vocês. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Barrabás era um salteador. Na época de Jesus, o império que dominava era Roma, um dos maiores impérios de toda a história. O poder de Roma, ele tinha algumas divisões hierárquicas e tinha então um imperador, o César, e esse imperador, ele tinha o domínio de todo o império, ele era o cabeça do império, ele que comandava tudo, e tinha o Império Romano, tinha um grande e poderoso exército. O exército, então, tinha o papel de manter a lei. Nós vemos isso, por exemplo, há soldados envolvidos no que está acontecendo aqui. Então, havia a ideia de, pelo exército, a proteção da lei e da paz. E o sistema de governo deles, o império tinha províncias, ou nós chamaríamos hoje de estados. Os estados, então, tinham os seus governadores, os procônsules. E Pilatos era um destes. Pilatos era o governador da província da Judéia, ou estado da Judéia, debaixo do Império Romano. E cada governador tem que manter a paz, tem que cuidar do seu estado. E era isso então, essa era a função. Jesus está aí diante de uma pessoa muito importante no Império Romano. Até aquela hora, ele sabe muito pouco sobre Jesus. Até aquele momento, todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas Pilatos sabe pouco sobre ele, mas sabe, porque já faz 3 anos que ele está ali fazendo milagre, todo mundo já sabe o que ele está fazendo. E é óbvio, já chegou isso ao ouvido, nós vamos ver, já chegou isso ao ouvido de Pilatos. E aí então ele faz essa pergunta: o que vocês têm contra esse homem? E ele está falando então para o Sinédrio. Nós vamos ver que há mais pessoas ali. Mas ele está falando então para os líderes religiosos. O que vocês têm para acusar esse homem, para trazê-lo para mim? E a resposta deles é um excelente argumento. Se ele não fosse malfeitor, nós não entregaríamos. Mas que tipo de argumento é esse? Onde estão as provas de que ele é o malfeitor? Não há nenhuma, em nenhum nível. Nem no nível civil, nem no nível religioso. Nada. Jesus não fez nada de errado, absolutamente nada. Pilatos está percebendo então que aquilo ali é uma arapuca. E ele fala: vocês têm que julgar ele de acordo com a lei de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou judeu. Julguem. E ele sabia que o Sinédrio realizava julgamentos. O Sinédrio fazia julgamentos de acordo com a lei moral, a lei da Bíblia e a lei do governo deles. Ainda que Jerusalém e que Israel estivesse debaixo do Império Romano, eles tinham a sua autonomia, Israel ainda tinha a sua autonomia. Então eles tinham sim o poder de julgar. Mas aí então eles vão dizer: não, a nós não nos é lícito matar ninguém. É claro que é, a lei diz isso. O irmão John Gill, comentando, ele diz assim: a verdadeira razão deles dizerem isso, não nos é lícito matar ninguém, é que eles podem entregar Cristo ao poder romano e livrar-se da reprovação da sua morte. Lembra, se a gente pegar esse homem e matá-lo, há um monte de pessoas que estão seguindo ele, não por quem ele é, mas pelo que ele faz. E nós vamos comprar uma briga gigante com o povo nosso. Então não vamos matar ele. Irmãos, olha como há uma mentira atrás da outra, hipocrisia, e tudo isso em nome de Deus. Eles querem passar a responsabilidade para o Império Romano, que eles eram amigos, eles se amavam. Não, eles se detestavam. Particularmente, eles desejavam que ele morresse
a reprovadora e dolorosa morte de cruz, que era um castigo romano. Se eles o tivessem levado e julgado de acordo com a sua lei, como um falso profeta, a morte a que deveriam tê-lo condenado seria apedrejamento. Mas por que eles não fazem isso? Porque eles não querem comprar briga com o povo. Tudo é hipócrita, tudo é falso, tudo é mentiroso. E eles estão agindo no nome de Deus, o Deus da Bíblia. João está escrevendo aqui, ele lembra que o Senhor disse: tudo que está acontecendo é para que se cumpra a palavra de Jesus e a palavra da Escritura, de que ele seria condenado, morto, injustamente, julgado, maltratado, cuspido, humilhado, tudo injustamente, tudo injustamente. Pilatos então vai voltar, o pretório vai conversar com Jesus. És tu o rei dos judeus? Mas a conversa não chegou, ele ouviu isso já. Ele já ouviu isso a respeito de Jesus. Porque o que Israel mais queria? Irmãos, um rei. Eles queriam o Messias, o Cristo. Um Messias que governasse, que os protegesse. E Jesus falou assim, ele já falou isso para os apóstolos, falou assim: o meu reino, queridos, não é assim, não é assim. No mundo é assim, no mundo as pessoas mandam, os outros obedecem, entre vocês e eu não é assim. Então pare com isso, pare com isso. Jesus está falando: você é rei, você que não é nada. Não há ninguém com o Senhor, ninguém. Não há ninguém com Ele agora. Mas Jesus disse: você está me perguntando? Você está me perguntando isso? Você quer saber mesmo? É claro que é uma pergunta retórica. Ele sabe que ele não quer saber de nada. Ele quer dar um jeito do que ele vai fazer depois: lavar as mãos. Jesus é Deus, ele conhece o coração daquele homem. Mas o texto está lá para nos ensinar alguma coisa. E Pilatos falou: mas foi o teu povo, o teu povo. E a gente lembra da palavra: veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Desde quando? Desde sempre. Esse povo aí está, que é o teu povo, Jesus. Esse é o teu povo. Foram eles que te entregaram para mim. Então, Deus faz essa afirmação maravilhosa: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. E aqui tem uma aplicação. Por que essa preocupação e medo com esse mundo? Por quê? Porque a associação com ímpios para cuidar da igreja. Eu tenho que me associar com pessoas que usam o nome de Cristo em vão, que não conhecem a Cristo, para cuidar da igreja de Cristo. Irmãos, misericórdia. Será que o Deus do universo, que se quisesse faria assim, acabaria com tudo, e que já mandou Pedro guardar a espada, e que já disse: Pedro, se eu quiser eu mando o anjo para resolver o problema agora, eu não estou fazendo porque eu estou no controle. Você acha que eu preciso disso aqui para cuidar do meu reino? Aliás, o meu reino não é isso aqui. Mas é incrível como a igreja perde o foco. E assim, vamos dizer, mesmo aqueles que creem estão se associando com falsos profetas para cuidar da igreja. Está tudo errado, irmãos. Está tudo errado. Tu és rei. Eu nasci para isso. Eu vim para reinar, não esse reino aqui.
Irmãos, Jesus vai acabar com tudo isso aqui, sabia ou não? Ele vai acabar com tudo isso aqui. Isso aqui está destinado para o fogo. Jesus é o rei do universo. Jesus é rei sobre Israel, é rei sobre o Império Romano, mas é diferente do reino que a gente espera. Irmãos, os apóstolos esperavam o que a gente tanto quer hoje. E Jesus falou assim: o meu reino não é assim. O meu reino não é deste mundo, não é dessa realidade. E pode deixar que eu sei cuidar dele, eu não preciso de ninguém. Eu governo esse universo. O que está acontecendo agora está debaixo do meu governo. Eu tenho um propósito para tratar com o meu povo que é verdadeiramente meu, não com aqueles que se dizem que são, mas não são. Pilatos não tem nenhum interesse na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, isso é Jesus falando dele e de tudo a implicação dele. Não é um chavão, um versículo para ser usado em política. Isso deveria trazer para nós ira, indignação. Essas pessoas que usam isso não sabem o que eles estão falando. E mesmo porque se há uma coisa que elas não vivem, na verdade, é uma mentira atrás da outra. Nem o conceito de verdade do que é certo e errado essas pessoas vivem. Agora, como ele está dizendo, citando o texto bíblico, então é verdade. Irmãos, falta muito discernimento. Nós precisamos entender, irmãos, o que está acontecendo aqui. Os pagãos, os progressistas daquela época, eles estão se aliando aos religiosos judeus, os conservadores, para colocar Deus na cruz. É isso que eles estão fazendo. A diferença é que um é escancaradamente contrário à palavra, mas o outro é camufladamente contrário à palavra. Qual a diferença? Qual a diferença? Nenhum deles, os pagãos, os romanos e os religiosos, estão interessados na verdade. Os primeiros, os pagãos, a negam. Os segundos, os religiosos, a negociam com os pagãos. Quando ele perguntou o que é a verdade, ele não está interessado. Ele está fazendo piada. Ele vai condenar Cristo. Ele não está interessado na verdade. É por isso então, mas só que ele está com a consciência dele muito pesada. Porque ele conversou com o homem. Ele disse: eu não acho nele crime algum. Bom, se você que tem o poder e a autoridade para não condenar, porque você não vê crime, por que você vai fazer? Mas os judeus, os religiosos, pedem Barrabás, um salteador. Todo mundo que está envolvido nessa história sabe que o que está acontecendo ali é injusto. Não há verdade. Capítulo 19, versos 1 a 4. Lembra? Capítulos e versículos são divisões que foram colocadas 1.500 anos antes. Nós temos um texto que foi escrito completamente, então não há essa divisão. Às vezes elas ajudam, às vezes não. E aqui o texto continua. Versículos 1 a 4 do capítulo 19 diz assim: então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça de Jesus e o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime nenhum. Todas as vezes que eu coloco o E maiúsculo, está falando, referindo a Cristo. Nenhum deles está
considerando Cristo como a gente está considerando aqui. Por que Pilatos, se não viu crime nenhum, e ele diz isso 2 vezes, por que ele manda açoitar Jesus? O que eram os açoites? Flagelatio era uma flagelação brutal aplicada a criminosos cujos crimes eram mais sérios. O castigo mais terrível de todos, e um que estava sempre associado com outras punições, incluindo a crucificação. Dessa última forma, a vítima era despida e amarrada a uma escada, a uma estaca, para depois ser golpeada por diversos torturadores. Nas províncias romanas, eles eram soldados, até que eles ficassem exaustos e os seus comandantes mandassem parar. Para vítimas que, como Jesus, nem eram cidadãos romanos, nem soldados, o instrumento favorito era um chicote cujas tiras de couro eram equipadas com pedaços de osso e chumbo ou outro metal. Os açoitamentos eram tão selvagens que as vítimas algumas vezes morriam. Relatos de testemunhas oculares informam que esses castigos brutais podiam deixar as vítimas com os ossos e as entranhas expostos. Mas se ele não tem crime nenhum, para que açoitá-lo? Por quê? Qual que é mais grave diante de Deus? O pagão mandando aceitar um inocente ou o religioso, em nome de Deus, consentindo com isso? Qual é mais grave? O texto vai dizer que eles colocaram um manto. Jesus está sem roupa, tá, irmãos? Todo filme que a gente vê não aparece, Jesus está sem roupa ali. Eles colocam uma coroa de espinhos, não é aquela do Henri Cristo, tá? Aquilo lá machucava mesmo. Açoites, coroa de espinhos, manto, bofetadas. Deus está sendo humilhado. Deus está sendo humilhado por pagãos, por religiosos que agiam em nome de Deus. Todo atributo de Deus é grande. Nenhum de nós tem a menor compreensão de qualquer um dos atributos. O que a gente tem na palavra é nada perto do que realmente é. Quando a palavra diz que Deus é amor, Ele é graça, é misericórdia, nós cremos nisso porque é a palavra de Deus e podemos experimentar um pouco. Mas nem o homem mais santo em toda a história jamais compreendeu plenamente qualquer um desses atributos. O que nós compreendemos é nada perto do que eles são. Eu estou falando de Deus. O seu amor, a sua graça, a sua misericórdia são imensuráveis para os que se arrependem de rejeitar a Cristo. Ele perdoa. Ele perdoa pessoas que fizeram isso. Esse é um lado da história. Mas na mesma proporção, a ira e a justiça de Deus e a santidade dele são também imensuráveis. E é por isso que aqueles que rejeitam a Cristo serão condenados. Hebreus capítulo 10, versículos 28 a 31, para nós vermos o que vai acontecer, o que Deus diz àqueles, sejam pagãos, sejam religiosos, que não se arrependem, que não creem no Evangelho, o que vai acontecer com eles. Hebreus capítulo 10, versículos 28 a 31, diz assim: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Deus está falando isso. Deus está falando isso. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança. Deus se vinga, a Bíblia está dizendo aqui.
Não é o nosso padrão de vingança totalmente desproporcional, injusto, mas de Deus é justo. Eu retribuirei, Deus vai retribuir àqueles que pisam aos pés do Filho de Deus, que profanam o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultam o Espírito da graça. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que vai acontecer? E aqui, para mim e para você, entra o Evangelho. Você pode ser o maior defensor conservador da história. Você pode defender vários princípios conservadores e religiosos. Se você não crê em Cristo, você vai para o inferno defendendo princípios conservadores. Você pode se associar e defender, ser defensor da vida. Você pode ser totalmente contra o casamento homossexual, o ativismo LGBT. Você pode ser defensor contra isso sem Cristo, com toda essa sua moralidade, assim como os fariseus, eles se identificariam plenamente com você hoje, vão para o inferno sem Cristo. Para os pagãos a gente não precisa nem falar, né? Para os progressistas a gente nem precisa falar, né? Não, vamos falar para os religiosos. Todo aquele que não se arrepender dos seus pecados, crendo em Cristo, no Espírito da graça, se arrependendo, não se entregando a Cristo, não recebendo como Salvador e Senhor, não crendo que Ele morreu por nós na cruz, e não somente morreu, mas Ele nos fez morrer, Ele nos atraiu no seu corpo, para nos fazer morrer e para nos dar uma nova vida na sua ressurreição. Pode ser o conservador que for, pode citar texto bíblico fora de contexto, para mentir, usando o texto bíblico. Se você não se arrepender em Cristo, você vai para o inferno. Meu desejo é que você se arrependa, se não, ainda não fez. De volta ao texto, versículos 5 a 7 de João 19. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos, o manto de púrpura. Ele já apanhou, foi açoitado, humilhado. Pilatos disse-lhes, eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime nenhum. Responderam-lhe os judeus, temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Bom, até então, Pilatos não tinha ouvido isso. Irmãos, no relato, João, ele está falando aqui do Sinédrio, da liderança de Roma, ali, do governo da Judéia, mas outros relatos, Lucas e Marcos, vão falar que está todo mundo, tem uma multidão de pessoas lá. Marcos capítulo 15, versículos 6 a 14. E aí a gente vai ver a multidão, então. A gente tem os pagãos, os religiosos e agora todo o povo está lá. O mundo inteiro está contra ele. Eles estão se reunindo em prol de uma causa. Marcos capítulo 15, versículos 6 a 14. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos. Então está lá todo mundo reunido. Qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Ele estava justamente preso. Vindo a multidão, lembra, tem a liderança de Roma, a liderança judaica religiosa e agora o povo. É uma multidão, está cheio de gente lá. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Lembra, ele está falando para muita gente. Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o haviam entregado. Ele sabia o que está acontecendo ali. Mas ele poderia exercer justiça, ele poderia ser correto. Mas ele é ímpio. Ele é ímpio.
Os religiosos judeus estavam incorrendo em injustiça para falar para um pagão ímpio. Mas estes incitaram a multidão. Os religiosos incitaram a multidão. Uau! No sentido que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Pilatos está quase implorando: não, gente, não façam isso. Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Os pagãos, os progressistas, os religiosos, os conservadores, e todo o povo está lá para crucificar o Filho de Deus. Os inimigos se uniram para levar Jesus para a cruz. A justiça estava sendo estava sendo cometida pelo Sinédrio, pelo governo de Roma, e agora a multidão toma parte. Muitos desses receberam Jesus quando ele entrou em Jerusalém, dizendo que: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palmeiras. Esses mesmos crucificam. Muitos deles viram os milagres de Jesus, muitos deles ouviram as mensagens de Jesus. Mas mesmo esses que viram os milagres, ouviram as mensagens, quando Jesus fala de cruz, o que eles fazem? Vão embora. Vão embora. Eles não querem Jesus. Eles não querem a verdade. Versículos 8 a 11 do capítulo 19 de João. Pilatos, ouvindo a declaração, mais atemorizado ficou. Ele se diz o Filho de Deus? E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Esse é um dos textos que me maravilham no Senhor. Deus, o Deus do universo, responde: nenhuma autoridade teria sobre mim se eu não tivesse dado para você. Se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Quem tem mais pecado aqui? Os conservadores religiosos. Que em nome de Deus estão praticando a maior de todas as injustiças. É claro que ele poderia impedir que Cristo fosse para... É claro que ele podia. Mas o que se esperar de um ímpio, um pagão, um progressista? O que se esperar? O que se esperar de qualquer nível do religioso e do pagão sem Cristo? Nada. Ou tudo fora da verdade. Irmãos, não há comunhão, nunca houve entre luz e trevas. Deus nunca precisou de trevas para avançar o reino dele. Ele não precisa de homens, porque a igreja é uma realidade espiritual e o cabeça da igreja só é um Cristo. Nunca usou de política. Você nunca vai ver aqueles homens chegar diante de imperadores e negociarem qualquer coisa. Eles vão chegar e os apóstolos vão chegar e Paulo vai chegar diante das grandes autoridades e vai pregar o evangelho. E jamais vai negociar qualquer coisa. E eles estão numa realidade muito, mas muito mais séria que a nossa.
Por quê? Porque o reino deles e nosso, o reino do Senhor e nosso, não é desse mundo. Jesus poderia mudar isso. Ele não fez. E ele está ensinando para nós isso. Pilatos está nervoso, porque Mateus 27:19, a mulher dele sonhou com Jesus. Lembra? Falou para ele. Tudo está mostrando para ele, se você tomar essa decisão, você é totalmente responsável da injustiça que você está cometendo. Mas ele não está preocupado. Ele não está preocupado, nem ele, nem os religiosos, eles não estão preocupados com o quê, irmãos? Com a verdade. A verdade. Nenhum deles está preocupado. Tudo que está acontecendo ali está debaixo de um governo soberano de Deus. Deus usa os governos ímpios desse mundo. E ele tem um povo só para tratar com toda a história, com o povo dele. Comigo e com você, se nós cremos. E o que a igreja precisa hoje? Vamos pensar na igreja do Brasil. A igreja do Brasil não precisa de paz. Nós já temos. E olha o estado dela. Nós temos liberdade. Olha o estado da igreja hoje. Nós não precisamos disso. Significa então que você vai concordar com o menos pior, né? O menos pior. É uma pergunta que nós deveríamos fazer. Nós devemos nos preocupar e pensar no menos pior como cristãos? Não é essa a questão. A questão é que onde está a nossa segurança, a igreja de Cristo? Os versos 12 a 16 e nós terminamos. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. É impressionante. Os religiosos judeus defendendo o imperador. Tudo porque eles não gostaram do meio como o verdadeiro Messias veio para implantar um reino que não era do padrão que eles gostariam. Não, esse tipo aí a gente não quer não. Esse reino que se humilha, o Deus que se humilha, eu quero distância disso. Pois é, mas o dele é assim. O dele é assim. O dele é assim agora, o dele é assim na eternidade. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês. Lembra, está cheio de gente. Disse Pilatos aos judeus. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: nós não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Que podre, que corrupção. Vinda de pagãos, vinda de religiosos em nome de Deus. Que podridão. Todos por ódio a Cristo. O mundo odeia Cristo, irmãos. E há muitos hoje que usam o nome de Jesus, mas o odeiam. Muitos falsos mestres
que odeiam a Cristo. Há hoje uma aliança. O que aconteceu naquele momento foi uma aliança entre religiosos e pagãos, ambos ímpios, para realizarem o mal. Às vezes a gente vê isso na história, em toda a história a gente vê isso. Onde Cristo não é o centro, ainda que seja usado o nome dele, se ele não é o centro e seu evangelho não é o centro, ainda que tenha uma roupagem de moralidade, não vale nada. Nós temos aqui um caso muito claro. Se hoje os fariseus estivessem aqui, a gente estava andando de mãos dadas com eles para defender a moralidade. Pensemos nisso. O que a gente podia aplicar, né? Primeiro que Jesus não está preocupado com esse mundo aqui. Ele não está preocupado com esse mundo, ele vai destruir isso aqui. Ele tem novos céus e nova terra, onde habita a justiça, a plena verdade, a verdade, ele em pessoa, onde nunca mais vai haver qualquer tipo de conchavo, de mentira. Essa é a nossa esperança, como o Danilo trouxe hoje. Nós temos uma esperança, a gente não sabe quando vai acontecer, ela vai acontecer. Essa deve ser a nossa esperança. Isso deveria nos motivar, isso deveria nos trazer empenho. Nós deveríamos brigar por isso. Outra verdade é que, por mais injusto que esse mundo seja, Cristo reina. Cristo reina, e Ele reina independentemente de governos, mesmo daqueles que digam e citam um texto de Cristo, dele como verdade, sem conhecerem a verdade. E por último, Cristo foi injustiçado. E nós precisamos aprender com a reação dele. Como é que ele foi para a cruz? Como ovelha perante seus tosqueadores. Em silêncio. Deixa Deus tratar. A palavra diz que minha é a vingança. Eu cuido da minha igreja. Que o Senhor nos dê essa compreensão. Se não tem nada que aproveite, joga tudo fora que eu disse. Mas que cada um de nós considere. Onde nós estamos? Onde está a nossa alegria, como o Danilo trouxe hoje pela manhã? Onde está a nossa certeza, a nossa segurança, a nossa paz? Onde está a paz da igreja? Qual é o centro da igreja, senão Cristo? Que o Senhor trate comigo, trate com você, para a glória dele.